Olá, sejam bem-vindos ao IsoCast, nosso espaço de diálogos e conversas sobre o processo de educação das nossas crianças e adolescentes. Eu sou Dalu Melo, jornalista apresentadora. É um prazer estar aqui à frente desse projeto junto com vocês. E o nosso tema de hoje é o processo de socialização na adolescência. Eu vi uma vez uma frase que dizia assim: nenhum homem é como uma ilha. Né? Isso porque a gente precisa uns dos outros para a gente viver. E também esse processo de socialização, ele desenvolve vários outros aspectos da nossa vida. Inclusive, existem estudos que comprovam já que quanto mais socialmente ativa é uma pessoa, maiores as chances também dela viver mais. Parece que na adolescência, esses amigos ocupam a maior parte do nosso tempo. Talvez pelas mesmas dúvidas e questionamentos geram identificação e uma facilidade maior também em se abrir. Mas como nós, pais, mães responsáveis e cuidadores, podemos ajudar nesse processo de pertencimento sem que cada um perca sua própria identidade? E para conversar sobre isso, temos aqui duas especialistas no assunto. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Temos aqui Maria Vitória, muito bem-vinda, psicopedagoga, está aqui com a gente. E também temos Patrícia Santana, psicóloga do ISO. Isso, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada, gente, pela presença. Eu vou começar soltando a pergunta para vocês. Eu quero saber, na adolescência, qual era o grupinho de vocês? Porque a gente está conversando sobre a adolescência e a gente esquece que a gente foi adolescente um dia e tinha sempre essa necessidade de pertencimento em algum grupinho, seja o dos atletas, o dos geeks, que a gente chamava hoje, né? Nerd, na nossa época. Aí veio os populares, as patricinhas, e eu confesso para vocês que eu sambava um pouquinho entre todos, me dava bem no popular. Mas eu quero saber de vocês. Eu acredito que o meu grupinho, assim, era sempre pequeno, né? Eu nunca fui, assim, muito popular de ter vários amigos. Então, era um grupinho mais pequeno, tinha um pouquinho de dificuldade ali em socializar com todo mundo, mas fiz bons amigos durante essa fase. Hoje, tu continua com esse mesmo perfil? Não. Entende? Olha, eu tinha um grupo grande de amigos. Então, eu sempre fui aquela que tinha aquele grupo de meninas de 8, 9, 10. Aí, hoje eu tenho 2 pessoas assim próximas. Me identifico totalmente. Né? Então, veja lá como a gente estava necessitando caminhar entre vários. Experimentar de tudo. E daqui a pouco você vai elegendo aquilo que é próprio seu. Sim. Tendo Isso seu é entendimento de mundo, né? E aí, por exemplo, nesse momento, parece que a gente tem uma necessidade absurda, né, de pertencer a um grupinho de alguma forma. Sim. E aí, será que existe alguma explicação já científica que comprove o porquê disso? Porque é na fase da adolescência onde a gente vai se encontrando nos grupos sociais, nos meios, e aí essa necessidade de pertencimento é quase que uma premissa básica, né? Sim. Na verdade, faz parte do desenvolvimento social, né, dos adolescentes. Eles estão construindo ali sua identidade, sua personalidade, têm muito interesse em pertencer, né, ser aceito. Então, estão tendo ali um pouco mais de autonomia de seus pais, estão enfrentando os mesmos desafios muito semelhantes aos dos seus amigos. Então, gera essa afinidade, o que faz com que a socialização entre os pares seja muito mais fácil. E aí a gente entra também num momento em que essa necessidade de aceitação, ela é latente o tempo todo, né? Você precisa daquilo, seja de forma para se sentir pertencente a um grupo, até como forma de autoafirmação também. Dentro de casa, como é que a gente pode fazer, Patrícia, para poder ajudar os nossos filhos nesse processo de forma que seja empática, mas conduzindo e fazendo entender que essa necessidade de pertencimento, ela tem um limite ali, tem que ser dosado, né? Dalu, quando você pergunta se já tem uma explicação científica para isso, é evidente que todo estudo é baseado em algo que a gente vai entender. E é importante para os pais, para os familiares, para os cuidadores, para professores, para quem está dentro ali daquela comunidade escolar que a gente vive junto desses adolescentes, entender o porquê disso também. Tudo tem uma explicação. Então, o cérebro ele está maturando. O cérebro ele está desenvolvendo, ele está crescendo. E desde a infância isso já vai acontecendo. A gente vai percebendo, né, todas aquelas transformações. Então, ele chega uma hora que o cérebro ele continua a desenvolver, mas vem junto também uma transformação corporal. Vem os hormônios lá em cima, vem puberdade, vem tanta coisa dentro dessa fase adolescente. Aí os pais já pensam, nossa,
é a pior parte. É onde eu vou encontrar a maior dificuldade dos meus filhos. E não. Nós fomos adolescentes. A gente passa por dificuldades. A gente passa por fases. São fases de desenvolvimento. A aceitação, ela vem ali como explicação normal também. Eu preciso entender quem eu sou. É autoconhecimento. Sim. E por experimentação, né? Exato. É autoconhecimento. Então, assim, eu me autoconheço, então eu vou saber a que grupo eu pertenço. Uhum. E cada fase tem os seus desafios, né? A gente está muito acostumado a ver os pais falarem que a adolescência é muito difícil. E, de fato, tem vários fatores ali, como os hormônios, o próprio ambiente que também pode interferir nisso. Mas pode ser saudável, né? Pode ter seus desafios, mas passar por essa fase de uma maneira saudável. Eu vou compartilhar, porque eu sempre digo aqui para os nossos ouvintes que eu acabo fazendo estudo de caso com vocês, né? Eu uso as habilidades das psicólogas do ISO para poder entender as situações lá em casa. Porque, por exemplo, eu fui uma boa adolescente. Não tive aquela crise da adolescência que todo mundo fala que é do contra, do birra, da crise. E eu acredito que teve um processo de condução muito sábio, talvez por parte dos meus pais, mais especificamente da minha mãe, de me incluir e me fazer pertencer e dialogar. Vocês acreditam que isso também funciona, por exemplo, num ambiente dentro de casa, um ambiente familiar, essa troca, esse diálogo, das descobertas diárias e não deixar só para ocasiões em que é necessário, por exemplo, cobrança? A família, ela está ali como o nosso primeiro contato social. Então, eu posso e estou ali de acordo com a minha função, enquanto familiar, enquanto responsável, de educar aquela criança, aquele adolescente que está na minha frente. Então, ofertar para aquele adolescente todo o apoio emocional que ele precisa no momento é a grande virada de chave. Eu estou ofertando, eu estou resgatando, eu estou ouvindo sem julgamentos. Eu estou chegando perto. Eu estou proporcionando a ele se conhecer. Olha aí, a gente falando de novo em autoconhecimento, né? Então, eu estou proporcionando a você. Se conheça. Para você saber ali na frente qual é o grupo que você vai poder estar inserido. Né? A educação. Como é que eu posso educar o meu filho para que ele entenda que as pressões sociais que ele vai viver lá fora, ele pode saber até onde ele vai. Ou até saber até onde eu deixo você estar perto de mim. Porque isso é uma coisa muito, muito comum de acontecer. Talvez você encontre muito isso dentro do consultório. A gente encontra muito isso dentro da própria escola, das pressões sociais, que nesta fase, elas são gritantes. Por quê? Porque o adolescente, ele vai ali. Agora, ele vai escolher um par para ele, para se relacionar. Ele vai escolher uma profissão. Uma grande responsabilidade, né? Ele está no momento de escolha. E lembra quando eu falo do cérebro maturando? Mas ele não está desenvolvido. Porém, as responsabilidades são dadas. E aí eu tenho ali uma pessoa que possa ser referência para mim. E quem é meu referencial? Porque antes, na infância, meus pais eram meus deuses, né? Você chama meu pai, Caís, minha mãe, aquela coisa ali, olha, tá ali acima de qualquer coisa. Daqui a pouco, esses pais, eles começam a se afastar um pouco, mas não necessariamente eles precisam deixar que esses filhos simplesmente façam as suas escolhas só. Porque eu ainda estou nesse processo de orientação. Não podem ser permissivos, né? Muito se fala sobre educação permissiva. Exato, e passa por um lugar de que a gente agora, eles estão no momento em que eles, e já foi a gente um dia, eles começam, na verdade, a ter suas relações de identificação com o mundo. Sim. Então, a partir desse processo de autoconhecimento, ele vai conseguir identificar no meio social qual é o lugar que eles estão inseridos, para que possa, de repente, ter até a sua liberdade. E entender mais a sua autonomia, porque no ambiente familiar, queira ou não, a gente está pautado por valores e regras e toda aquela constância que exige uma família, né? Mas no meio é onde eles vão poder exercer cada um a sua própria visão de mundo. E eu acho que aí essas escolhas dos grupos, essa necessidade de pertencimento, ela fica ainda mais necessária, né? Sim. E aí, por exemplo, como é que a gente percebe, Vitória, que essa necessidade de pertencimento, ela está começando a ser um pouquinho preocupante. Nós, enquanto família, que temos que estimular, entender, orientar. Mas quando é que é necessário a gente intervir, por exemplo?
Então, os pais, eles precisam estar muito atentos a mudanças, né? Mudanças drásticas. Sejam mudanças comportamentais, mudanças na alimentação, no padrão de sono. Se aquele adolescente, ele está se isolando socialmente, né? Porque a gente também tem isso. Se ele está sendo muito cobrado, está tendo ali muitas pressões e reagindo de uma maneira muito emocional. Então, a gente precisa identificar o porquê que isso está acontecendo, onde isso está acontecendo, se é dentro da escola, em qual ambiente, para que a gente possa dar o melhor direcionamento e intervir, né? Muitas relações sociais hoje em dia são estabelecidas através das redes sociais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, estar monitorando, mas também não impor. Né? A gente precisa ter uma conversa aberta, explicar os benefícios, os malefícios e fazer esse direcionamento com os adolescentes. Na nossa época, né, a gente passava horas e horas aqui no telefone. E depois veio o MSN, era o Mirk, eram outras redes sociais, porém agora a gente continua aí com o WhatsApp, o Instagram, Sim. só que com um consumo muito maior de informação, né? Aquilo acessível o tempo todo, aqui na palma das nossas mãos. Como é que a gente pode fazer para ter esse controle sem necessariamente ser uma imposição, por exemplo? Tudo é regra, tudo é limite, tudo é educação. A gente não tem como proibir. Hoje em dia não há essa possibilidade de proibição. Proibir nunca vai ser a solução para os problemas, mas educar sim, orientar sim, buscar outras alternativas sim. Existem várias formas dessa interação social acontecer que não seja através de redes sociais. Porque eu posso estimular meu filho, ali um adolescente que está chegando ali nos seus 12, ou já passou disso, a buscar outros grupos, a buscar outras formas de interação, fora do ambiente escolar, por exemplo. E um exemplo disso é esporte, né? Por exemplo, eu brinco que boa parte do meu ciclo ele foi criado dentro do meu esportivo, porque era o ambiente que eu mais amava estar para além da escola. E amigos que eu trago até hoje. Então, a gente vendo isso na prática, sabe, o quanto esse meio também ele vai influenciar até nos seus valores, na condução, porque o esporte educa também de várias formas, assim como a escola. E aí a gente vai entendendo que essa dinâmica acontecendo, ela não acontece só na escola, né? Ela acontece nos outros meios em que a gente é estimulado a dar para os nossos filhos também. Porque às vezes é uma falta de interesse por não saber nem que existe essa possibilidade, né? Os pais precisam ter esse papel também de proporcionar os estímulos mais adequados, né, para esses adolescentes. Então, os adolescentes muitas vezes estão ali perdidos, querem experimentar de tudo, e o papel da família é justamente guiar para que ele possa tomar decisões mais assertivas. E aí tem a música, a dança, o esporte, o teatro, né? Tem grupos de estudo. Sim. Tem Clube do Livro. Clubes que você pode participar, hobbies. E como é que eu posso incentivar o meu filho adolescente a descobrir o que ele gosta? Quais são suas aptidões? O que é que você faz de bom? Isso é autoconhecimento. A gente retorna àquela tecla do autoconhecimento. E aí eu vou trabalhar isso nele. Então você gosta de fotografias? Vamos fazer um curso. Você gosta de música? Então vamos estudar isso daí. E aí você já vai incentivar esse adolescente a estar dentro de outros grupos. Sim. De interagir de outras formas. Comunidades, outras né? comunidades, outras percepções. E às vezes auxilia até a questão profissional, né? Ele vai descobrir ali o que ele é bom, o que talvez ele não tivesse acesso, e a partir desse incentivo dos pais, ele se descobre ali, então vira fotógrafo. Então, é muito rica essa estimulação e essas oportunidades. E eu acho que tudo isso que vocês estão falando leva para um lugar muito específico, que é do nosso papel enquanto pais, né, mães e cuidadores, estar atento nesse processo de aproximação, de ouvir, né, de querer fazer parte para poder estimular. Porque o estímulo ele só vem a partir do momento que você conhece o seu filho. Né? Se você para observar, se você tem a oportunidade de sentar, de ver, de ouvir sem o julgar, né? Então, como é que a gente pode fazer, por exemplo, para nos aproximarmos, né, dos filhos da gente de forma genuína, sem criar aquela barreira
que ok, pai e mãe, vai ser sempre pai e mãe, mas existe uma forma da gente fazer isso com um certo contorno, digamos assim. Exato. E ser o referencial daquele adolescente. Porque nesta fase eles vão buscar essas referências. Então, se eu não tenho ali quem está próximo, quem está perto como referencial, meu referencial vai ser buscado em outros ambientes. Sim. Então, eu posso chegar como orientação, até porque todo adolescente, o que ele quer é orientação. Existe um conto bem legal, não sei, é de Clarice Lispector, que é Gertrudes pede um conselho. E o tempo inteiro, Gertrude está ali em busca de ouvir, de ser ouvida também. Então, ela quer entender do outro. O que é que eu faço? Sim. Então, Gertrude é Tude, né? Tude. Durante o decorrer da historinha, é Tude. Tude vai querer saber o que é que ela faz. Ela vai buscar orientação. Então, que pontos são esses que hoje o meu adolescente está buscando? Onde é que ele está indo buscar essas orientações? Que não eu possa ofertar para ele. Que possa chegar perto, que possa entrar ali e saber. Ora, a partir do momento em que eu sei que meu filho gosta de determinada atividade, eu posso chegar ali, conversar sobre aquilo enquanto pai e mãe, enquanto responsável. Era que ela precisa existir. Para poder ser orientado, né? E aí, como é que a gente faz, por exemplo, aqueles pais e mães que estão num lugar que percebem aquela distância que já existe nesse momento da adolescência? Um certo isolamento, uma certa falta de interesse de interagir com a família, porque o mundo lá fora parece ser muito mais interessante. Porque acontece. Sim. Como é que a gente pode fazer para furar essa barreira, quebrar esse bloqueio e, de alguma forma, ir se apropriando daquele adolescente no sentido mais acolhedor possível, na verdade? Como ela falou, né? Essa parte de educação, nunca é tarde demais para que a gente corrija os erros, né? Os pais, eles se cobram muito, principalmente a mãe, dessa educação, se ele está fechado, o que foi que eu fiz de errado? Mas eu acredito que é a partir desse ponto. Você percebeu essa distância, a gente procura ali quais são as barreiras que estão ocasionando esse distanciamento do seu filho. E aí, a partir disso, a gente vai buscar estratégias, né? Ter uma conversa mais aberta. Ser um bom pai também não é deixar tudo, né? Não são extremos. Não é nem deixar tudo, nem proibir tudo. A gente precisa ter uma conversa aberta com esses adolescentes, explicar as consequências de determinados comportamentos. A gente precisa guiar esses adolescentes, de fato, durante todo o caminho e ter uma clareza ali para ele do porquê que aquelas decisões estão sendo tomadas, porquê que os pais deram aquele conselho, para que ele possa se sentir seguro em suas escolhas. Nenhuma tarefa de educação é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria educando. A partir do momento em que é percebido estas alterações, a gente tem que entender que é natural do próprio desenvolvimento e maturação essas oscilações de humor. Imagine você, com 12 aninhos, 14 anos, de repente, tá ali achando aquilo tudo muito maravilhoso e extraordinário, mas daqui a meia hora você tá achando tudo aquilo péssimo. E não é porque ele quer. É do desenvolvimento. Então, a gente, adulto, que está próximo, a gente tem que ter esse entendimento de dizer assim, eu preciso acolher. Eu preciso estar perto. De que forma eu posso estar perto? Então, cada um vai saber ali onde é que seu filho... Gente, é seu filho. É aquela pessoa que você está ali desde o começo. Então, você vai entender qual é o ponto que você vai poder chegar próximo. E respeitar. Porque vai ter horas que você vai falar, você não vai ouvir nada. Vai ter horas que você só vai sentar perto e você vai ouvir tudo. A disciplina positiva, ela fala muito sobre isso, né? Que, na realidade, quando a gente está educando, a gente tem, né, os artifícios que aquele adolescente não tem. Então, a gente precisa se regular, né? Controlar as nossas emoções, porque não é fácil. Vão ter desafios nessa fase de adolescência, muitos hormônios, as influências dos amigos também. Então, tem diversos fatores. E os pais, como pessoas maduras, né, que espera-se daquela relação familiar, precisa ter essa regulação para poder lidar com aquilo. Então, se o adolescente fez alguma coisa, o pai se estressou, respira, é difícil. Se acontecer de explodir, né, ter uma raiva e
canalizar isso de uma maneira um pouco mais... Distorcida, né? Exatamente. Ele, tudo bem, também não se culpe. E a partir desse momento, você já percebeu esse equívoco, você vai tentar corrigir. Então, eu acredito que educar é uma tarefa constante de aprendizado, de erros, de correções. E tudo isso a gente precisa incluir esse adolescente dentro, né? E não só estar ali como figura de autoridade e a sua opinião é certa e o adolescente não sabe de nada. Então, a gente precisa incluir ele nesse papel de educação dele próprio. Perfeito. Lá em casa eu tenho um adolescente de 6 anos, diga-se de passagem. E aí, nesse processo, eu sempre procuro, por exemplo, trazer os amiguinhos para dentro de casa, para conhecer quem são. As amiguinhas quer brincar, vamos lá para casa, todo mundo brincar junto. E aí a gente vai, de alguma forma, fazendo parte daquela brincadeira, embora ela seja aquela adolescente, criança que com que não tem vergonha da presença da mãe. Sim. Porque eu me sentindo importante, brincando com todo mundo. Ai, mãe, você... Super sociável você, né? Esses dias eu ouvi uma palavra. Ai, mãe, você é bizarra. Aquilo deu no fundo da minha alma, doeu. Mas ok, entendi que sou um adolescente. Quem é adulto aqui? Sou eu. Eu me autorregulei, respirei fundo e... O que é bizarra para você? Cortamos para o próximo episódio. Gente, muito obrigada para vocês que estão aqui com a gente, que pararam aqui um minutinho para compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. Foi ótimo, aprendi muito, aprendo sempre. Obrigada, Isocast, por esse momento de muito aprendizado. Espero vocês nos próximos encontros também, tá? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. É um tema muito importante e que precisa ser muito debatido com os pais. Isso. Nessa vivência nossa, diariamente, com os nossos adolescentes, a gente sempre está fazendo trocas. E a gente aprende muito com eles também. Sim. Então, com certeza, muitas das coisas que foram faladas aqui foram vivências próprias que a gente vai reconhecendo em cada um. Muito bom estar aqui, muito bom compartilhar, muito bom fazer essa troca de informações e poder aprender com vocês também. Muito bom, obrigada, gente. E chegamos ao fim de mais um episódio do Isocast. Espero que você aí de casa tenha gostado. Não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E lembrando que se você perdeu algum episódio, não se preocupa, tá tudo lá no nosso podcast, que tá disponível no Spotify e também no YouTube. Não esquece de deixar seu comentário, dizendo se você gostou e quais outros temas você gostaria de ver. E até a próxima.